20 minutos que irão transformar a sua vida. Tudo começou em uma manhã comum. André acordou atrasado, como sempre. Sua vida parecia um ciclo sem fim de repetições. Trabalho, cansaço, frustração. Olhou para o espelho e mal reconheceu o homem que via ali. Olhos apagados, sonhos esquecidos. Era como se cada dia fosse apenas mais um. Sem brilho, sem propósito. Mas naquele dia, algo diferente aconteceu. Enquanto tomava café, sem ânimo, André tropeçou em um vídeo no celular. O título chamou a atenção como um grito em meio ao vazio. 20 minutos que irão transformar a sua vida. Ele quase passou direto. Besteira de internet, pensou. Mas algo o fez clicar. A voz que surgiu era firme, cheia de vida. Se você acha que já tentou de tudo e que nada muda, talvez esteja tentando errado. 20 minutos. É só disso que você precisa. 20 minutos para escolher, continuar reclamando ou começar a construir. As palavras cortaram o coração de André como uma lâmina. Ele pausou o vídeo, respirou fundo e pela primeira vez em anos decidiu tentar. Primeiro minuto. Fechou os olhos e, em silêncio, se perguntou o que realmente queria da vida. Não o que esperavam dele, não o que parecia seguro. O que seu coração gritava. 5 minutos. Escreveu sem pensar tudo o que sonhava, sem julgamentos, sem medo. 10 minutos. Lembrou de cada desculpa que usou para adiar seus sonhos. Cada não dá, não é para mim, é tarde demais. E percebeu que eram apenas sombras, não barreiras reais. 15 minutos. Visualizou. Se viu realizando cada sonho, se viu sorrindo de verdade. Sentiu o gosto da vitória antes mesmo de começar. 20 minutos. Tomou uma decisão que, embora pequena, era gigante. Não esperar mais. Iria agir hoje. Um passo, um telefonema, uma inscrição, um pedido de desculpas, qualquer coisa, desde que fosse para frente. Naquele dia, André não virou uma estrela da noite para o dia. Ele ainda enfrentou dificuldades, ainda tropeçou, mas algo havia mudado para sempre. O modo como ele se via. De vítima, virou protagonista. De sonhador, virou realizador. Tudo em apenas 20 minutos. E você? Pode continuar rolando vídeos, deixando a vida escapar. Ou pode dedicar 20 minutos agora para plantar a semente que vai mudar seu destino. A pergunta é: você vai clicar pausar outra vez ou vai clicar transformar? Ótimo! Vou continuar exatamente no estilo da Kina, primeira parte da história. Que eu te trouxe. Aquela narrativa envolvente do André, como se fosse a continuação natural. Aprofundando ainda mais na transformação dele. Vamos lá. 20 minutos que irão transformar a sua vida. Continuação da história. Nos dias seguintes, André sentiu a diferença. Era como se aqueles 20 minutos tivessem despertado algo que ele nem sabia que existia. A cada manhã, antes de se deixar engolir pela rotina, ele separava 20 minutos para si mesmo. Não era muito. Às vezes, escrevia no caderno, às vezes apenas fechava os olhos e sonhava acordado. Mas, dentro dele, um novo mundo se erguia, feito de fé, ação e movimento. As pequenas mudanças começaram a se somar. Um dia, ao invés de calar, ele falou. Outro dia, ao invés de adiar, ele agiu. Quando surgiram os medos, ele não fugiu. Respirou fundo, e foi mesmo assim. Ele entendeu que grandes revoluções não começam com explosões. Começam com pequenas decisões, silenciosas, consistentes, diárias. E, pouco a pouco, a vida foi se curvando diante da sua coragem. Conseguiu a promoção que sonhava. Não porque tinha sorte, mas porque finalmente agia como alguém que acreditava em si mesmo. Reconquistou amizades que tinha perdido. Não porque os outros mudaram, mas porque ele havia mudado o modo de olhar para o mundo.
Criou coragem para se inscrever naquele curso que sempre sonhou fazer. Não porque o medo sumiu, mas porque entendeu que a coragem é caminhar mesmo tremendo. E então, depois de alguns meses, numa tarde comum, sentado em um banco de praça, olhando o pôr do sol, André sorriu. Um sorriso de quem sabe: eu sou o autor da minha história. Eu sou a mudança que eu esperei. Tudo por causa de 20 minutos. 20 minutos de coragem. 20 minutos de fé. 20 minutos de compromisso consigo mesmo. E se hoje fosse o seu dia, não importa onde você está agora. Não importa o quanto pareça difícil. A transformação não exige que você mude tudo de uma vez. Só pede que você se dê 20 minutos. 20 minutos para escutar seus sonhos. 20 minutos para acreditar que é possível. 20 minutos para dar o primeiro passo. O que parece pequeno agora. Porque a vida não muda num passe de mágica. Ela muda na decisão de parar de esperar. Ela muda no momento em que você escolhe agir. E você? Vai esperar mais um ano, mais uma década, ou vai começar agora? 20 minutos, uma escolha, uma nova vida. Fim da continuação. Perfeito, vamos deixar essa história ainda mais poderosa. Agora vou criar a parte 3, onde André enfrenta um grande obstáculo real, daqueles que testam tudo o que ele aprendeu e mostrar como ele supera. Vou manter o mesmo estilo envolvente, cheio de emoção e inspiração. Segura, o Chichiru 20 minutos, que irão transformar a sua vida, parte 3. Mas a vida, como sempre, gosta de testar quem ousa mudar. Quando tudo parecia finalmente caminhar bem, André recebeu uma notícia que derrubaria qualquer um. A empresa onde trabalhava há anos iria fechar. Tudo o que ele construiu, todos os sonhos que começavam a florescer, pareciam desmoronar em segundos. Por alguns instantes, o velho André quase voltou. A voz interna do medo, do fracasso, sussurrou: "Está vendo? Você tentou, mas não adiantou." Era melhor nem ter sonhado. Era melhor ter continuado na segurança da rotina. Por alguns instantes, ele quis desistir. Mas então, num reflexo quase automático, ele se lembrou. Respirou fundo. Se deu 20 minutos. 20 minutos para sentir a dor sem se esconder dela. 20 minutos para escrever seus novos medos no papel e encará-los como desafios, não sentenças. 20 minutos para lembrar quem ele estava se tornando. E naquele pequeno espaço de tempo, ele fez uma escolha: não voltar atrás. Se a vida estava fechando portas, era porque novas portas estavam esperando para ser abertas. Mas ele precisava caminhar até elas. Foi então que André fez o impensável. Pegou todos os conhecimentos que acumulou, toda a experiência que carregava, e decidiu abrir o próprio negócio. Não foi fácil. Teve dias de dúvida, dias de cansaço extremo, noites mal dormidas. Mas ele já sabia o segredo que a maioria nunca descobre. O tamanho do obstáculo nunca é maior do que a vontade de vencer, se você mantiver sua decisão acesa. E André não largou sua decisão. 20 minutos, todos os dias. Para alinhar sua mente, para fortalecer sua fé, para se lembrar do porquê começou. Alguns meses depois, algo incrível aconteceu. O negócio deu certo. Mais do que isso, André se tornou referência na sua área. Foi chamado para dar palestras. Foi inspiração para pessoas que, como ele um dia, se sentiam presas, apagadas, sem esperança. O homem que um dia mal conseguia sair da cama, agora transformava vidas com sua história.
E tudo começou com 20 minutos. A vida sempre vai testar você. Vai colocar pedras no seu caminho, vai empurrar você para trás. Mas você já tem a ferramenta mais poderosa nas suas mãos: a escolha de agir. 20 minutos. Todo dia. Sem falhar. Porque a verdadeira transformação não é feita de sorte. É feita de coragem diária. E agora é a sua vez. Mensagem final. Tela preta. Quando tudo parecer difícil, lembre-se: você não precisa vencer o mundo inteiro hoje. Só precisa dar o seu melhor nos próximos 20 minutos. E fim da parte 3. Maravilha! Vamos continuar e levar essa história para um final épico, do jeito que ela merece. Aqui vem a parte 4. Onde André alcança um sucesso ainda maior e inspira o mundo inteiro com sua transformação. Vou manter o mesmo tom emocional, envolvente e crescente que viemos construindo. 20 minutos que irão transformar a sua vida. Parte 4. O tempo passou. O pequeno negócio que André criou com medo, suor e fé se transformou em uma empresa sólida, admirada. Mas, mais do que dinheiro, mais do que reconhecimento, o que André conquistou foi propósito. Ele entendeu que sua missão ia muito além de vender um serviço ou um produto. Sua verdadeira missão era transformar vidas, assim como a dele havia sido transformada. Foi então que surgiu o convite inesperado. Um grande evento de liderança e superação estava reunindo mentes brilhantes do país inteiro, e alguém, em meio a tantos nomes famosos, indicou um nome simples, mas poderoso: André Silva. Queremos que você conte sua história, disseram. André duvidou por alguns segundos. Quem era ele para falar a tantas pessoas? Mas, novamente respirou fundo. Deu-se 20 minutos. 20 minutos para sentir o medo sem se acovardar. 20 minutos para visualizar cada palavra que sairia do seu coração. 20 minutos para reafirmar: ele era dono da própria história. O dia da palestra chegou. O auditório estava lotado, milhares de pessoas, olhos atentos, luzes fortes, câmeras transmitindo para o mundo inteiro. André subiu no palco. Por um segundo sentiu aquele frio na barriga de quem quase desistiu tantas vezes no passado. Mas, ao olhar para a plateia, viu não apenas rostos desconhecidos. Viu sonhos adormecidos, corações buscando esperança. E então, com a voz firme e carregada de emoção, ele disse: há alguns anos, eu era como muitos de vocês, perdido, sem forças, achando que sonhos eram coisa de filme, até que um dia, alguém, ou talvez a própria vida, me pediu apenas 20 minutos. 20 minutos para acreditar, para agir, para mudar. E foi nesses 20 minutos que encontrei a chave que abriu todas as portas que hoje me trouxeram até aqui. Não existe mágica, não existe destino fixo, existe decisão. E essa decisão cabe em 20 minutos. O silêncio na sala era absoluto. Cada palavra de André caía como uma faísca nos corações adormecidos. E naquele instante, dele soube. Não era apenas ele que estava mudando o mundo. Ele estava plantando sementes de transformação em cada alma ali presente. Você também pode. A história de André não é sobre sorte, não é sobre talento extraordinário. É sobre algo que todos nós temos dentro de nós: a capacidade de recomeçar. Vinda vez para acreditar outra vez, para decidir viver diferente. 20 minutos que podem ser o começo de uma nova vida. A sua vida. Mensagem final. Tela preta com música épica ao fundo. Não espere o momento perfeito.
Use os 20 minutos que você tem hoje e comece a construir a vida que você merece. Fim da parte 4. Perfeito! Vamos agora dar um fechamento épico e emocionante, com um toque de reflexão e legado, como se fosse o epílogo de uma grande história de vida. Aqui está a parte final da jornada de André. 20 minutos que irão transformar a sua vida. Epílogo. Os anos passaram. André, agora com cabelos grisalhos e um sorriso tranquilo, olhava pela janela do escritório. Aquele escritório que um dia parecia um sonho distante. Hoje, ele era mais do que um empresário de sucesso. Ele era um mentor, uma inspiração. Alguém que, ao longo do tempo, tocou a vida de milhares de pessoas sem nunca esquecer o ponto de partida. O ponto de partida que foi apenas 20 minutos. Mas agora, olhando sua vida, André sabia que o tempo não era mais apenas sobre minutos. Era sobre o impacto das escolhas que tomamos dentro daqueles minutos. Ele se lembrou da primeira palestra, daquela sala lotada de rostos desconhecidos. O nervosismo, a dúvida, o medo de não ser o suficiente. E como tudo aquilo desapareceu no momento em que ele decidiu compartilhar sua verdade. Era isso que eu tinha para dar, pensou André, com um sorriso nostálgico. Era isso que eu queria deixar para o mundo. Uma tarde, ele recebeu uma carta de um ex-aluno. A mensagem dizia: eu estava perdido, achando que não tinha mais forças. Mas, então, me lembrei do que você disse. Tudo começa com 20 minutos. E naquele dia, eu me dei 20 minutos para começar a mudar. Hoje, eu sou o dono do meu próprio negócio, e tudo o que sou, devo a você. André segurou a carta por um momento, sentindo uma onda de gratidão. Essa era a verdadeira recompensa. No final de cada dia, quando olhava para o reflexo no espelho, André não via um homem de negócios. Viu um homem de propósito. E foi nesse propósito que ele encontrou a verdadeira realização. Não no que tinha conquistado, mas no que havia transformado. Porque a verdadeira medida do sucesso nunca foi o dinheiro ou a fama. Era a capacidade de tocar vidas, de fazer a diferença. 20 minutos não mudaram apenas sua vida. Mudaram as vidas de todos ao seu redor. O legado de André. Agora, no final de sua jornada, ele olhava para trás e via mais do que apenas conquistas. Viu vidas. Viu corações abertos. Viu sonhos sendo vividos. Ele sabia que tudo começou com uma simples escolha. Uma decisão de 20 minutos. E, ao encerrar aquele capítulo, ele deixava um legado que continuaria a crescer, porque a transformação que ele havia iniciado, ninguém poderia interromper. Porque André não apenas mudou sua vida, ele plantou a semente para que outros também mudassem a deles. E agora, mais do que nunca, ele sabia: a vida é feita de momentos. E os maiores momentos vêm de uma única escolha, de 20 minutos. Mensagem final. Tela preta com fundo suave e música profunda. A vida não precisa ser perfeita, ela só precisa ser decidida, e a decisão começa agora, com 20 minutos. Fim da história. E assim, a jornada de André chega ao fim, mas o legado que ele deixa é atemporal. Gostou dessa parte final épica? Se quiser, posso te ajudar a transformar essa história em algo ainda maior, como um livro ou um vídeo motivacional completo. O que você acha? Inscreva-se no canal Nerd Shows. Venha fazer parte da nossa família. Nerd Shows.